Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui mais uma vez. Olha só, a imprensa falando aí as últimas notícias do Palmeiras, tem novidades aí ou não tem? Inclusive já eu vou trazer um vídeo aí, vou esperar um pouco, mas tô sendo atualizado aí, informações aí sobre Marcos Leonardo no Palmeiras. Em breve vou trazer novidades para você aí. Mas por enquanto não tenho essas novidades, vamos ver o que a imprensa tem, né? Porque eles trazem de lá e eu trago daqui também, né? Eu levo para vocês daqui também. Vamos ver aí, mas dá seu like aí, porque é importante demais pra gente o seu like e o seu comentário. Avante Notícias do Palmeiras, coloca aí. Bora ver então o que tem de novo na praça. Mas a diretoria do Palmeiras sempre bateu na tecla que assim, só ia contratar jogador que chegasse para mudar o patamar do Palmeiras. Se não fosse para mudar o patamar, o Palmeiras não contrata. Tivemos contratações lá que não prosperaram, né? Várias. Mas a diretoria do Palmeiras sempre fala, não, se não for para mudar o patamar desse elenco, eu não vou contratar. E a gente teve várias contratações, agora está chegando o Bruno Rodrigues, a oferta do Fluminense, já que a gente não sabe oficialmente qual foi a proposta do Palmeiras, a oferta do Fluminense foi de 4,8 milhões de euros, cerca de 26 bilhões de reais. A do Palmeiras superou essa proposta do Fluminense, superou a concorrência de outras equipes para acertar com o Bruno Rodrigues, que chega ao Verdão. Flávio Prado, por esses valores, vale a aposta no Bruno Rodrigues? Não tem como, né, só fazer uma observação, como o Fluminense brigar com o Palmeiras por um jogador. Se o Palmeiras quiser o jogador, ele vai ganhar. O Palmeiras e o Flamengo e o Atlético Mineiro, em alguns momentos, são os clubes que têm dinheiro efetivamente e, obviamente, que esses caras eles vão cobrir as propostas e vão trazer. Então, não sendo uma contratação cara, Pedro, ela é necessária, pelo que eu falei, né? Pela perda, porque aí quem vai dizer, quando o Danilo saiu, eu não tive a mesma postura, tem que repor. Porque o Palmeiras tinha jogadores para reposição, trouxe o Richard Rios e foi muito bem, puxou o Zé Rafael um pouquinho para a posição por um tempo, então, enfim, acho que o Palmeiras ali se recompôs bem. Mas agora vai perder 3, né? O Dudu a gente não sabe quando volta, o Arthur todo mundo está dizendo que vai sair, e o Endrick que vai sair. E aí já são 3, aí já fica um pouco demais. E eu estava tentando puxar pela memória, Palmeiras, jogador de lado da base é só aquele Kevin, né? O Luiz Guilherme pode fazer também. Mas o Luiz Guilherme é mais pelo meio, né? Pode fazer lado. Então talvez até na base não tenha ninguém que possa suprir essa necessidade. Quem está subindo é o Estevão. Esse pode fazer ele é lado. Pode fazer mais também meio de lado, Ele é mais cedo. A gente conhece, eu pelo menos conheço pouco esse garoto, ele é novinho, é uma baita promessa. Sim. Mas na minha cabeça ele é um jogador mais central, né? Mais meio. Isso. Então, acho assim que é uma função que o Palmeiras vai precisar cobrir. Ele está sem jogadores, né? Nesse lado de campo. O Palmeiras buscando aí atletas de beirada de campo, de velocidade pelos lados, como citou o Flávio. A negociação do Arthur com o Zenit. O Palmeiras trabalha aí nos próximos dias para avançar com esse negócio. Quer algumas garantias do clube russo quanto ao pagamento e tudo mais. E acho que o negócio deve sair nos próximos dias. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa história envolvendo Arthur, Palmeiras e o Zenit. E parece que a coisa está avançando nesse sentido e o Arthur deve reforçar a equipe do Zenit, né, que está aí também buscando vários atletas no mercado brasileiro. Sobre isso, só uma pitadinha que você citou do Arthur, eu lembrei do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Eu li ontem, eu não lembro exatamente o nome do jogador, mas alguém vai lembrar e vai me ajudar, do interesse do futebol russo por um jogador do Bragantino, que o Red Bull Brasil, o Red Bull aqui, do nosso quadrado, concordou a transferência e a matriz não concordou. Por não fazer negócios nesse momento com a Rússia. Foi o Juninho Capixaba. Capixaba, perfeito. Estava tentando lembrar o nome. Juninho Capixaba. A empresa saiu da Rússia nesse conflito que está existindo entre a Rússia e a Ucrânia. Não só ela, né, com o McDonald's também, enfim, outras empresas saíram. E a matriz do Red Bull não faz, nesse momento, negócios com a Rússia. Isso inclui o futebol. A gente até destacou isso nas últimas horas, né? Na situação do São Paulo com o Beraldo, o São Paulo também queria garantias do Zenit quanto ao pagamento do Beraldo e tudo mais, e o Palmeiras está se resguardando aí nesse caso do Arthur. Vamos conferir as primeiras palavras do Bruno Rodrigues, novo reforço do Palmeiras. Nós temos as aspas de Bruno Rodrigues, 26 anos de idade, tá aí.
Vários clubes me queriam, mas o Palmeiras é um gigante no futebol, ganhando tudo ultimamente, e isso me fez escolher o clube. Estou muito feliz e muito motivado. A estrutura me impressionou muito mesmo, já joguei na Europa, e é a mesma coisa. Muito feliz pelo que eu vou viver aqui, estou sem acreditar ainda. No dia a dia, jogo a jogo, vou me soltar. Estou aqui para ajudar o Palmeiras onde o professor Abel me pedir. Vou fazer a função, dar o meu melhor e buscar ajudar os meus companheiros e o clube. Tá aí, portanto, as primeiras palavras de Bruno Rodrigues sobre o acerto com o Palmeiras. Chega para reforçar a equipe do Abel. Bruno Prado. Ele é um jogador que ele fez um bom brasileiro. Ele ajudou o Cruzeiro. Como eu falei, o Cruzeiro é um time que tinha muita dificuldade para fazer gol. Aí o Bruno Rodrigues arrumou alguns pontinhos importantes para o Cruzeiro se salvar do rebaixamento. O Cruzeiro, os centroavantes, eu citei aqui o Gilberto e o Henrique Dourado, não funcionaram. O Dourado vai até disputar agora o Paulista pela Portuguesa. Já jogou na Portuguesa antes, volta para lá, jogou também no Palmeiras. O Bruno jogava por dentro, aí durante o ano o Cruzeiro tentou outras contratações, tentou o Arthur Gomes, Santos chegou. Veio o Matheus Pereira, que é mais um meia, que teve uma lesão assim que chegou, então era um time que tinha muita dificuldade para criar. O Cruzeiro ficou o campeonato inteiro tentando procurar soluções para o ataque. E quem melhor respondeu foi ele. O Bruno Rodrigues arrumou um a 0 ali, gol dele, uns pontinhos para ajudar, um gol de empate ali. Então ele arrumou alguns pontinhos para o Cruzeiro. É um jogador que, como eu falei, não é um cara que... Não é um atacante fantástico, não é nada disso. É um bom jogador que vai disputar posição no Palmeiras. Não é aquele cara que vai chegar, vou chegar, a camisa é minha, eu sou titular. Pode até acontecer, mas não é... Até agora na carreira dele, ele não atingiu um patamar que coloque. Assim que ele chegar, ele vai pegar a camisa e jogar. Pode acontecer, um bom jogador, como eu falei, o Breno Lopes terminou o ano como titular. Eu acho o Bruno melhor que o Breno Lopes. Sim. Aí a gente vai ver na prática. E até, naturalmente, o Breno Lopes vai começar o ano na frente do Bruno Rodrigues, porque o Breno terminou bem o ano. Então, o Abel, a gente já conhece a maneira que ele trabalha, já está um tempo aqui, ele deve começar a temporada com o time que terminou a última, né? A não ser que venha algum reforço que é um cara indiscutível, né? Um cara, assim, muito melhor que os outros que estão ali, então é indiscutível que esse cara chega para jogar. Não é o caso nem do Bruno Rodrigues e nem do Aníbal Moreno. São caras que podem se tornar titulares ao longo da temporada, como o Richard Rios, por exemplo, terminou o ano como titular, não chegou como titular, mas ganhou o lugar dele, terminou o ano titular do Palmeiras e convocado para a seleção da Colômbia, esteve nas últimas convocações da Colômbia, que também não era uma coisa na carreira. Acho que ele nunca tinha sido convocado, acho que foi agora a primeira vez, no fim do ano aí. Ele teve, acho que nas últimas 2 listas da Colômbia. Então é isso, são caras que chegam, tanto o Bruno Rodrigues quanto o Aníbal Moreno, a princípio atrás dos caras que terminaram o ano, mas que podem ganhar posição. Não acho o Bruno pior que o Breno Lopes e não acho o Aníbal pior que o Richard Rios, por exemplo. É outra característica. Acho que eles podem ganhar posição ao longo da temporada. Se abre falando do Palmeiras. Tá lá, tá feito. O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que se destacou no Cruzeiro na temporada 2023 e agora é o novo reforço, o segundo reforço do Palmeiras para a temporada 2024. O jogador que chega com contrato até dezembro de 2028... O diretor de futebol, Anderson Barros, que tratou com sigilo essa negociação nos bastidores, não deixou vazar em nenhum momento. E ontem ninguém esperava, no final da tarde, o Palmeiras foi lá e anunciou o Bruno Rodrigues. Está aí, portanto, 2 temporadas pela Raposa, onde estava por empréstimo do Tombense, e vai se apresentar ao Palmeiras em janeiro, após a abertura oficial da janela de transferências. Bruno Rodrigues, o artilheiro do Cruzeiro neste ano, além de ter sido o atleta com mais assistências e vindo da temporada mais goleadora da sua carreira. Segunda contratação do Palestra, a primeira foi Aníbal Moreno, volante que chega do Racing da Argentina, e agora está chegando o Bruno Rodrigues. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, boa contratação do Palmeiras. Imagino que tenha sido com a aprovação do professor Abel Ferreira, né, que tem um olhar atento e pode ter visto qualidades muito importantes, né, para o Palmeiras, para utilizar o jogador ao longo da próxima temporada. Eu confesso que eu prefiro aguardar, não sei se é uma contratação boa. O tempo vai responder. Não sei se o Palmeiras pagou muito ou pouco pelo valor. Eu sei que no Transfer Market o valor estimado desse site, dessa plataforma que é respeitável, muito respeitável, para dar uma estimativa do valor do jogador, gira em torno de 3,5 milhões
de dólares. Perdão, 3 milhões e meio de euros. Esse é o valor dele. Tem 26 anos, ele passou pelo Chipre, né? Passou pelo Famalicão. De Portugal, é verdade. Famalicão, né? Passou pelo Famalicão e por outras equipes aqui no Brasil, equipes num patamar intermediário, digamos assim. Na Ponte Preta do Flávio, teve uma passagem lá, e 26 anos. Eu não sei, vamos aguardar. O Palmeiras está num grande momento, e fica mais fácil para um jogador, quando contratado, chegar num time ajeitado, um time campeão, estrelado, vai jogar com quem vai possivelmente entregar a bola redondinha para ele. Isso ajuda. Vale aguardar. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que esperar um pouquinho para soltar rojões. Passou também pelo São Paulo, uma passagem rápida, mas muito passou pelo tricolor paulista. Eu estou até vendo aqui, ó. Ele começa a sua trajetória no Atlético Paranaense. É isso? Isso. 7 jogos com a camisa do São Paulo. No Atlético Paranaense ele começa a sua trajetória, vai para o Joinville, onde jogou com o Breno Lopes. Breno Lopes e Bruno Rodrigues foram companheiros lá no Joinville em 2017. Aí ele passa pelo Paraná, pelo Tombense, pela Ponte Preta, pelo São Paulo, pelo Famalicão e aí pelo Cruzeiro. Agora chega ao Palmeiras. Bruno Rodrigues, contrato até dezembro de 2028. Tá todo mundo buscando a informação de quanto custou essa operação toda pro Palmeiras, porque o contrato dele tem uma série de cláusulas, enfim, e a gente ainda não sabe o valor oficial da chegada de Bruno Rodrigues ao Palmeiras. O que a gente sabe é que nos últimos dias o Fluminense fez uma oferta de 4 milhões e 800 mil euros, cerca de 26 milhões de reais, fora 2 milhões de reais em luvas pelo atleta, e a proposta do Palmeiras superou a do Fluminense. Outras equipes estavam nessa briga pelo Bruno Rodrigues, como o Internacional de Porto Alegre e também o Bahia. O Palmeiras venceu a concorrência dessas equipes e anunciou ontem o artilheiro do Cruzeiro no ano, Bruno Rodrigues. Flávio Prado, boa contratação do Palmeiras. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Para compor elenco, sem dúvida. Não é um jogador extraordinário, então nada demais. Mas para compor elenco, sim, ele joga pelo lado do campo. O Palmeiras vai perder o Ender aqui no meio do ano. Deve perder o Arthur, né? As informações indicam que o Palmeiras vai liberar o Arthur. O Dudu ainda não está 100% recuperado. Jogador de lado de campo, teve um ano no Cruzeiro muito bom, mas isso também não é credencial, porque vimos o que o Cruzeiro jogou esse ano, né? O momento mais marcante foi quando ele teve aquela confusão com o Henrique Dourado para cobrar o pênalti. Eu vou bater e tal, e perdeu o pênalti. Torcida do Cruzeiro, inclusive meu neto Diego, queriam matá-lo porque ele perdeu o pênalti. E o Henrique Dourado não perde pênalti, né? Mas é um jogador útil, nada demais. O Palmeiras não muda de patamar, nada. Mas para compor elenco, um elenco como o do Palmeiras, que é um ótimo elenco, acho que tá bem, tá legal. Imagino que a operação não foi cara, porque Dona Leila não abre o cofre sem uma razão lógica, né? Não imagina que ela tenha enfiado o pé para contratar um jogador de 26 anos, um bom jogador apenas, jogador útil para um elenco, não é um jogador que muda o time de patamar. Mas sim, dá uma recheadazinha no elenco. Por falar no Dudu, ele voltou de viagem agora, né? Entrou de férias, assim como o elenco do Palmeiras, voltou de viagem hoje, e hoje mesmo já se apresentou à academia de futebol para seguir com o tratamento, tá bem empenhado aí, e pelo que eu tô vendo até, numa dessas volta antes do previsto. O Palmeiras fez uma previsão ali de 12 meses sem o Dudu, mas pelo andar aqui das coisas e também pelo empenho, pela dedicação do atleta, se recuperando, mesmo nas férias, eu acho que o Dudu tem a possibilidade de voltar antes desse período que o Palmeiras estipulou de 12 meses. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O que falar de Bruno Rodrigues, a nova contratação do Palmeiras? Bom, boa tarde. Ele é um bom atacante, não é um jogador excepcional, mas é um cara que acho que pode ser útil, sim. O Palmeiras não faz contratações de grande impacto. A maneira que o clube trabalha, que eu não acho ruim, muito pelo contrário. O Palmeiras ele tenta buscar alguns jogadores para acrescentar o elenco, né? O Palmeiras dificilmente vai fazer uma contratação aquela bombástica, uma super estrela. Pode acontecer, mas não é muito o perfil de contratação do Palmeiras. O Bruno foi artilheiro do Cruzeiro na temporada, né? Um time que faz pouco gol,
O Cruzeiro, ele toma pouco gol e faz pouco gol, e o Bruno era o cara que fazia a maior parte dos gols do Cruzeiro, né? Ele normalmente joga pelo lado, mas muitas vezes na temporada jogou centralizado, porque os centroavantes que o Cruzeiro trouxe não funcionaram, nem o Gilberto, nem o Henrique Dourado. Então o Bruno Rodrigues muitas vezes jogou como centroavante, mas não é um pivô, um 9, ele é um atacante, joga do lado, normalmente na esquerda, e por dentro é um cara mais de movimentação, de receber a bola em profundidade, não é um cara que joga, não é um pivô que joga de costas, não, ele é um cara de movimentação, mas pode jogar pelo lado e pode jogar por dentro. No Cruzeiro houve essa necessidade, ele se virou bem jogando ali por dentro, jogando como um centroavante. O Palmeiras terminou o ano sem ter um centroavante mesmo de área, uma dupla de ataque com o Endrick e com o Breno Lopes, e muitas vezes até os dois abriam, o Veiga entrava por dentro. Então o Palmeiras terminou o ano com 2 atacantes de movimentação, e ele encaixaria nessa característica, né? Se o Palmeiras começar o ano mais ou menos com a mesma formação do que terminou, ele encaixaria bem. Então, um jogador que pode ser útil, sim, ao Palmeiras. Acho que é um jogador que tem mais qualidade técnica do que o Breno Lopes. Fisicamente, o Breno é mais forte. O Breno é um cara que movimenta muito, que sem a bola colabora mais, mas o Bruno Rodrigues ele tem mais qualidade com a bola no pé. O Bruno ele é mais habilidoso que o Breno Lopes, mas o Breno entrega mais sem a bola. Mas é um cara que pode ajudar, sim, pode ser um complemento para o elenco. Não é um cara que vai mudar o patamar do Palmeiras, mas pode ser útil ao longo da temporada. Eu acho mais habilidoso, inclusive, do que o Rafael Navarro, que ainda pertence ao Palmeiras, agora emprestado ao futebol dos Estados Unidos, está no Colorado Rapids da Major League Soccer. Eu acho, e concordo com o Bruno, acho que, tecnicamente falando, está acima do Breno Lopes, e acho que também está acima do Rafael Navarro, quando a gente fala aí da disputa, né, dos centroavantes do Palmeiras e tudo mais. Mas inicialmente, e acho que isso é óbvio, chega para compor elenco. Nesse primeiro momento, o Bruno Rodrigues, atacante que acaba de chegar do Cruzeiro para a equipe do Palmeiras. E no fundo, é aquela história. Contratação boa é que dá certo, né? E a gente precisa de tempo para poder avaliar. É lógico. Para poder avaliar se vai dar certo, se vai funcionar. Bom, palmeirense, o negócio é o seguinte. Eu vou trazer em breve novidades aí do caso do Marcos Leonardo. Tá, o Soteldo, que foi muito falado aí que podia ir pro Corinthians, o Soteldo já tá certo no Grêmio, né? Foi muito falado aí que era possibilidade do Corinthians contar com o Soteldo, mas eu já vi muito bem aí que ele foi anunciado aí pelo Grêmio. Anunciado, acho que não chegou a ser anunciado, né? Mas já foi batido aí esse martelo aí do Soteldo lá no Grêmio, não foi sozinho, inclusive, né? Levou um outro companheirinho lá com ele, que o nome me fugiu agora aqui, mas o que importa, o que interessa aqui é o Marcos Leonardo, se ele vem ou se ele não vem pro Palmeiras. E isso aí eu vou te contar num dos próximos vídeos, que pode até ser um desses, você já viu? Então clica aí para você garantir que você não está perdendo nada. Avante palestra!